ao ar livre com Valéria Rocha. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Foi o cara que me deu a oportunidade de estar aqui. Então ele veio contar um pouco da trajetória dele e o porquê que hoje ele continua fazendo os trabalhos dele e eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Eu quero que vocês recebam com muita alegria o nosso convidado Julinho da Rádio. Ela foi mandada embora, ela não quis dizer isso. Eu sabia que ia vir uma piadinha. Nós vamos tornar público que você foi demitida. É mesmo? Por falta de presença no trabalho. Gente, vocês sabem que isso é uma brincadeira, né? Ele adora fazer isso comigo no ar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito legal a estrutura. Não mereço, mas agradeço. É isso. Claro que merece. O Julinho da Rádio, ele tem uma trajetória intensa na área de comunicação aqui na cidade onde a gente mora e agora está até expandindo para outros lugares, né, Julinho? Com a graça de Deus, tem acontecido algumas coisas bastante positivas. Estou tendo que me movimentar mais do que o normal, dormindo pouco pra caramba, com olheira, mas reclamar do quê, né? Deus é justo, muito tempo fazendo a mesma coisa. A Valéria é minha irmã, pra quem não sabe, é só olhar pra cara um e do outro, né? É que ele não tem cabelo, né, gente? Mas é claro que eu sempre falo, eu sou mais bonita que ele. Muito óbvio, mais né? bonita. Muito. Eu concordo com ela. E assim, a vida sempre foi uma loucura, né? O que começou lá num copinho de manteiga, fazendo a primeira gravação, não tendo lá, sendo precário, não tendo reconhecimento naquele instante, também por falta de conhecimento da própria família. A gente começou muito tarde, né? Muito cedo. E a gente foi reconhecido agora talvez um pouquinho tarde. Mas como nunca é tarde para nada, estamos aí na luta. Então, foi o que eu te disse aquele dia. Eu não acho que foi tarde. Eu acho que é o seu momento de reconhecimento, né? Mas vamos aproveitar que você já falou, né, lá atrás. Você começou com a Rádio Blitz? Ou foi a Rádio A primeiro? Agora eu fiquei na dúvida. Foi a Rádio Blitz. Faço questão de trazer essa situação sempre do meu pai. Por não entender, uma vez eu quebrei um radinho vermelho que o pai tinha para falar com o homem que estava lá dentro que eu queria falar. É o Zé Bétio? Na verdade eu não lembro, olha, boa pergunta, eu não lembro quem era, mas tinha um locutor lá dentro que eu queria falar com o locutor e eu achava que o cara ficava dentro do rádio. E aí eu quebrei um rádio que o pai adorava e tal, e depois daquilo eu tomei uma surra para variar. Porque o meu pai não tinha ali aquele time, né? O nosso pai, ele infelizmente teve que começar a trabalhar muito cedo e não captou aquelas informações. Eu nem tenho rancor nenhum do meu pai, mágoa nenhuma por isso. Mas eu tenho o hábito de contar isso, que foi meu primeiro ato de comunicação com rádio. O segundo foi quando eu comecei a fazer gravações, que eu coloquei aquele fone de ouvido dentro do potinho de manteiga. Isso eu me lembro. Então, que era para fazer minha primeira gravação foi dessa forma. O terceiro ponto foi implorar na Rádio Blitz, na época, pros sócios deixarem eu fazer um programa lá na rádio. Um programa seu. Um programa que era o Inter Rap. Porque você tem uma história com rap também, Isso, né? Na época eu sempre gostei de rap, e aí o meu amigo Eric Batista, eu chamo ele de Eric Enli, me ajudou nisso. Nós lutamos, imploramos mesmo, tô falando assim eu acho que eu cheguei a ajoelhar para pedir para fazer um programa na Rádio Blitz. Nossa, essa história, gente, eu sou irmã dele, eu não sabia dessa história, tá? Tô sabendo aqui ao vivo com vocês. Mas o Eric pode confirmar tudo que eu tô falando aqui agora, quando você encontrar ele, mas provavelmente eu fiquei muito, eu insisti muito, eu tive que provar que ia ter pessoas que ouviram a rádio naquele dia. E no dia que nós vamos fazer o programa, eu e o Eric, que sempre esteve comigo na maiores dessas lutas, a rádio estava fora do ar, porque o dono da rádio fazia evento, ele usou todo o equipamento para fazer o evento no dia anterior e chegamos lá, a rádio estava fora do ar. E aí nós tivemos que esperar, o programa começou com 1 hora de atraso, quase, porque ele trabalhou a noite inteira, o nosso programa ia ser 4 horas da tarde, o cara estava dormindo, mas enfim, o programa entrou no ar e ele chegou, foi desse jeito que eu vou falar agora. Ele chegou, colocou a rádio no ar e tal, isso aqui, ele falou, é isso daí, ó, se vira. Aqui abre o microfone, aqui fecha o microfone. Foi isso.
E aí eu entrei no ar lá, era 1 hora de programa, e coloquei os discos lá, e era um programa de rap. Vocês faziam tipo mixagem? Não, só tocava rap. Só tocava, nem malemar, não sabia. Tanto que a primeira vez a voz saiu super alta, o som saiu super alto, a voz não aparecia, não tinha comunicação na época, não tinha telefone, não tinha nada. E a gente só foi ter esse feedback na segunda-feira, que o pessoal falava, não dava nem para ouvir você falando, porque ficava uma música muito alta de fundo, e por aí vai. E foi um programa que teve a estreia, não tem isso gravado, mas foi horrível. Foi um desastre. Foi um desastre. Aí na semana que a gente acabou pegando algumas dicas com outras pessoas, e o segundo programa já foi melhor. Ainda na Rádio Blitz. Na Rádio Blitz. E eu e o Eric fizemos um trabalho assim, na época, gente, não tinha rede social, nada disso aqui. Então a gente era um papelzinho escrito, não perca o programa Interrap, domingo, 4 horas da tarde. E aí a gente ficava no intervalo, ia nas outras escolas e entregava de mão em mão. Escrito? Escrito, era escrito tirado de xerox, né? Caramba! Escrito tirado de xerox, aí nós fizemos o programa. E por causa disso, o programa, num domingo, 4 horas da tarde, mesmo para quem não gostava de rap, parava para ouvir, porque eu falava que ia mandar um alô. Então eu ficava lá meia hora só mandando alô. Aí o programa foi um sucesso, um dos donos falou, aumenta para 2 horas o programa. Aí nós já gostamos. E aí foi muito rápido, assim, de 2 horas de programa, a audiência foi muito estourada mesmo, porque todo mundo começou a comentar. E era novidade na cidade? Era novidade na cidade e tal, e os caras deixando tocar rap, ele falou, cara, vai fazer um outro programa. Aí foi quando eu comecei a fazer o programa que as pessoas passaram a me conhecer, isso foi um mês ou 2 meses depois, que foi o programa Energia Total. Energia Total, aí eu já me lembro bem do Energia Total. O Energia Total já tocava todos os ritmos, era um programa que de cara já tinha 2 horas, e tinha um aviãozinho que eu colocava a música do Top Gun de fundo e ficava fazendo de conta que estava sobrevoando os bairros e mandando alô para todo mundo. E aí aquilo arrebentou, aquilo estourou. Então, foi tudo muito rápido. Do Interrap para o Energia Total não deu 2 meses, e do Energia Total sair de 2 horas e ir para 4 horas de programa também não deu 2 meses. E aí foi um sucesso. Aí o pessoal, os patrocinadores começaram a vir. Foi ali que eu tive meu primeiro patrocinador, que foi a Sônia, do Orion Instituto Educacional, onde hoje é o João Friasa. Nossa, Sônia. Ali era o Orion. Foi o primeiro patrocinador, e eles pagaram R$50 de anúncio, o que era hoje em torno de R$250 no valor. E o segundo patrocinador foi a Nova Central Imóveis do Seu Ribeiro, que ficou durante anos me patrocinando. Eu lembro de tudo isso, assim, porque faz parte da nossa, enfim, da nossa história, mas foi assim que começou. Naquela época, essa comunicação. E aí, depois da Rádio Blitz, quando nasce, né, até a gente chegar na sua trajetória de hoje, quando nasce a Rádio A? Então, a Rádio Blitz, no meio disso foi tudo muito rápido, depois teve uma briga de sociedade, e aí eu deixei de ser locutor e me tornei sócio. Da Blitz? Da Blitz FM. Tá. Aí na Rádio Blitz eu fiquei uns 6 anos, ou 7 anos, 8 anos. Não me recordo do tempo em si. Aí teve uma briga de sociedade, e quando teve esse rompimento, essa briga, eu montei a Rádio A. Que aí foi quando eu montei já na parte onde é em casa, o patrocinador, Seu Ribeiro, que construiu aquele prédio. Aquele estúdio lá embaixo? Aquele estúdio lá embaixo, que hoje é uma casa, mas ali foi ele que construiu. E ali nasceu a Rádio A. A Rádio A nasceu por causa de uma briga de sociedade. Isso eu me lembro. Só que, para a graça de Deus, da Rádio Blitz para a Rádio A foi só uma questão das pessoas saberem que mudava a frequência. A Blitz era 92,5 e a Rádio A era 101,7, se eu não me engano. Quando as pessoas ficaram sabendo qual era a nova frequência, os ouvintes migraram todos para a Rádio A. Aí nós trabalhamos 12 anos na Rádio A. 12 anos, foi bastante tempo. Bastante tempo. Fizemos muita coisa. E você tentou fazer com que a rádio virasse uma rádio local, né? Na época, eu me lembro disso. Tentei legalizar a rádio de todas as formas. E engraçado que semana retrasada me mandaram um e-mail, me ligaram e depois mandaram um e-mail me dando uma concessão de rádio. Eu falei, eu não tenho interesse.
Caramba! E lá na época das rádios, eu implorei, eu fiz tudo montei associação, fiz tudo que eles mandavam, mas era muito difícil. E aí depois a gente pegou que as rádios grandes tinham um projeto de destruir as rádios pequenas. Sim. Então, quando a gente ia lá e fazia o registro, eles pegavam esse endereço, denunciava para a Anatel, e a Anatel sabia exatamente onde era a rádio, ia lá e fechava. Nessa época, nesse período. Então, todo mundo tinha medo de correr atrás dos documentos, porque você, para fazer a documentação, você não podia ter a rádio no ar. E eles aproveitavam disso. Eu lembro dessa história. E eles davam o endereço. Aí um dia... já pode falar do fechamento da Rádio A ou não? Eu queria, antes de você falar do fechamento, eu queria te perguntar, porque tem um programa que marcou muito a minha história com a Rádio A, que eu falo pra vocês de vez em quando, que é o das pegadinhas lá. Como era o nome desse programa? Sabotagem. Sabotagem. Gente, era muito legal, muito. Ele fazia, tipo, pegadinhas como moção, né? Era uma coisa eu ligava e passava um trote. Meu, era muito interessante. Esse programa, ele, depois do Energia Total... ele era o programa que estourava de audiência, até porque acontecia meio-dia. Ele era uma cópia do Almoço com Bobagem da Band. Almoço com Bobagem, era isso. E aí que tinha algo bem parecido, a gente criou o Sabotagem, que tinha uma musiquinha que eu tento lembrar hoje, aquela trilha, eu não consigo lembrar, mas era... aquele programa, o pessoal saía da hora de almoço para escutar. Para escutar. Foi um programa que fez bastante sucesso. E assim, já aconteceu de eu ter que ter algum compromisso e eu ir na Rua Boa Vista e colocar um programa gravado, repetir um programa. Tanto que eu comecei a não ficar falando horas durante o programa e tal, porque acontecia isso. E aí eu entrar em 4 ou 5 comércios durante o meu compromisso e estar passando o programa. Assim, na sequência, eu passando o carro, ouvindo. Eu falei, caramba, era o auge ali, era o auge mesmo, era muito bacana. Muito bacana. Aí fala do fechamento da Rádio A, porque depois da Rádio A que você foi para locução de carro, né? Na verdade eu fazia tudo ao mesmo tempo, né? Era meio que juntos. Só que essas brigas de rádio, ela começou meio que me cansar, até porque eu não tinha... O dono de rádio em si, quem está na frente, não tem final de semana. Todo mundo vai viajar, mas o cara não pode viajar, porque já aconteceu da gente estar em Osasco, em eventos da família, alguém ligar e falar, a rádio saiu fora do ar. Aí você tem que sair de lá, arrumar um carro, que na época já tinha... Não, na época já tinha carro. E voltar para poder colocar a rádio no ar novamente. Então o dono de rádio, ele não tem descanso, quem está na linha de frente. Isso foi me cansando tudo, e foi me cansando também a questão de não conseguir a documentação. E aí o ápice mesmo, assim, foi o dia que era 6 horas da manhã, chegou a Polícia Federal em casa. E quem atendeu foi minha mãe, a nossa mãe, né? E aquilo ali para mim foi um choque. Aí eu já não estava num momento bom também, emocionalmente eu estava com alguns problemas meus. Na época eu ainda não tinha aceitado que era adicto, então era tudo ao mesmo tempo. E aí eu juntei, mas aquela cena da mãe abrindo a porta e a Polícia Federal, aquilo me impactou até hoje. E aí eu falei, não, esquece, não quero mais essa porcaria não. E é isso. Ali foi no dia que a Polícia Federal foi lá. Levou tudo, né? Levou, na verdade eles levaram um equalizador, porque por incrível que pareça, eu acho que isso é coisa de Deus, né? 2 dias antes, ou um dia antes, tinha dado um problema e a rádio tinha saído fora do ar. Eles foram no dia que a rádio não estava no ar. Aí eles lacraram a antena, e aí eu mandei um e-mail, na época já era um pouco mais fácil, deslacraram a antena, porque eles iam lacrar uma antena para quê? Não estava funcionando nada. Aceitaram tão rápido. Mas eu tive que ir lá na Polícia Federal, em São Paulo, acho que era na Penha, eu não lembro, na Penha não. Lá da Zona Oeste ali, esqueci o nome. Eu tive que ir lá umas 2, 3 vezes, me deram uma puta de uma canseira, eu fiquei numa sala, cheguei, marcava 9 horas da manhã, foram me atender 18 horas, sem lanche, sem nada, não me deixaram eu sair para comer nada, uma tortura. E aí que eu peguei raiva, aí eu peguei ódio. Aí peguei ranço. Peguei ranço e falei. Tanto que a pessoa falou, não, pega essa concessão, há 15 dias atrás. Eu falei, não quero.
Não quero, pode ficar para vocês, eu não quero. Até pelo momento que você está vivendo hoje, né? Você não tem nem tempo e nem... Não tenho. E hoje rádio é muito fácil, eu monto uma rádio web, é muito rápido. Sim, é diferente daquela época, né? Muito diferente. E então, quando você tinha rádio A, você já fazia carro de som? Eu fazia porque a rádio em si, ela não me dava dinheiro. Lucro. Uhum. Ela me dava muito pouco lucro. E o carro de som sempre foi uma ferramenta que dava dinheiro, e locução era porque era a promoção da rádio. E aí eu vendia. Na época eu fazia ia ter um casamento, eu ia e fazia, esse tipo de coisa, que eu comprei equipamento de som. A gente sobrevivia disso. Então era tudo paralelo. A rádio, na verdade, promovia tudo isso e a gente vendia. E aí quando parou a rádio, eu continuei com esses segmentos. Mas locução hoje de frente de loja, casamento, esse tipo de coisa, eu não faço mais. Mas você fez durante muito tempo. Muito tempo. Eu fiz, brincando por baixo, uns 20 anos, 25 anos, tranquilo. Gente, é assim, eu já é meu irmão, né? Fala mais do que o homem da cobra. Imagina você tá na sua casa de domingo, assim, e o Julinho da rádio passando, fazendo propaganda. Isso foi anos. Eu ligava para ele zoar, falava assim, não passa em frente da minha casa, por favor. Era isso mesmo. Eu até falo que eu condenei muito a família, porque todos os sorteios da cidade, você se recorda disso, 99% dos sorteios oficiais da cidade, quem fazia era eu, e a familiar não podia participar. A gente não podia ganhar. Não podia ganhar. Nada. Então, durante muitos anos, 20 e poucos anos, eu que fazia frente de loja. Sim. Hoje o Ricardo, meu amigo que está fazendo aí, foi um dos que ingressou. Tem outras pessoas, mas o Ricardo que continuou, ele não falta trabalho para ele, porque eu falei, Ricardo, o cliente ali gosta, ali vai fazer. Eu fiz muito tempo, ganhei muito dinheiro com isso, não posso reclamar não. É rentável. Você construiu um patrimônio com isso, né? É rentável, você vive bem, se você fizer um bom trabalho, você vive bem. Mas hoje eu não tenho... Eu perdi o tesão de fazer frente de loja, eu só faço em algumas ocasiões. Até dizem que eu cobro caro e eu falo, olha, eu não faço mais, então se quiser pagar eu vou fazer. Mas eu cobro bem mesmo, não cobro pouco não. E aí, quando que nasce, no meio dessa trajetória, a internet veio, né, para nos ajudar, né? Isso. Quando é que nasce? Sempre foi Eagle Podcast? Porque, gente, passou uma época da nossa vida que a gente desfez amizade, né? A gente brigou. A gente briga muito. Era a melhor época da minha vida, tá, gente? A gente ficou, acho que sem relacionamento uns 2, 3 anos? Acho que foi... Ou mais, não me recordo. Enfim. Nem faço questão de lembrar. A gente quebrou uma época de relacionamento, e aí foi nessa época que já veio como Eagle Podcast, ou era outro nome? Do podcast, preciso deixar bem claro que o podcast nasceu já por causa das atividades que eu comecei a fazer. Sim. Vamos lá, a internet ela veio para democratizar muita coisa. Então, quando eu comecei a notar que a internet eu conseguia ganhar o mesmo que mais do que ficar em frente de loja, do que fazendo isso, aquilo, eu comecei a migrar para a internet, aos poucos. Você montou uma empresa, né, de vinheta, essas coisas. Esse tipo de coisa. Aí eu comecei a vender vinheta, comecei a ter a rádio online. Então, ao invés de eu fazer locução em uma loja, teve uma época que eu tinha 20 lojas, 18 lojas online. Então, todos estavam com a minha voz, era tudo via internet, e eu estava ganhando 18 vezes mais. Nossa, é um absurdo, né? A diferença. Então, a internet me dava isso. Então, assim, tudo bem que eu me matava, porque chegava dia de sexta-feira, todo mundo mandava oferta em cima da hora, eu ficava até 1 hora, 2 horas da manhã gravando as vinhetas que ia utilizar no final de semana, mas também quando chegava no sábado eu acordava meio-dia, e porque tinha programado 7 horas da manhã estava a vinheta tocando. E aí eu comecei a usar essas ferramentas a meu favor, aí fui estudar um pouco mais sobre a internet, comecei a criar sites, comecei a criar aplicativo, comecei a fazer um monte de coisas na internet. E aí, como qualquer outra empresa, você vai entendendo o que dá dinheiro e o que dá mais gastos. E aí eu fui migrando aos poucos. Então eu fui percebendo que o carro de som, por exemplo, eu tinha que ter um motorista, eu tinha que gravar uma vinheta, eu gastava combustível, desgastava o carro, tinha todas essas coisas. Sendo que na rede social eu crio uma ação, ela chega 10 vezes mais o número de pessoas e eu faço da minha casa.
Então, foi migrando aos poucos. Quando eu percebi que dava para viver da internet, eu comecei, então, a viver da internet, a literalmente viver, né, da internet, e continuei o tempo todo fazendo o meu serviço paralelo de informar as pessoas. Então, se você pegar lá o ano 2001, de forma bem precária, você vai encontrar vídeos meus gravados falando de algum problema da cidade ou coisa do tipo. E aí as coisas foram acontecendo, teve o boom da pandemia, que explodiu o Flow, podcast, e o Podpah. E eu falei, poxa, dá para fazer um negócio desse daí, trazer as pessoas aqui. Ali, naquele momento, nasceu o Eagle. Mas antes do Eagle já tinha o bate-papo com o Julinho Cardoso, entrevista com o Julinho da rádio, entrevista A, B ou C, sempre teve. Só que para organizar tudo isso foi montado o Eagle Podcast, que é o estúdio que você conheceu, que você esteve. Aí nasce o Eagle Podcast, onde você também deu oportunidades tanto para os comerciantes da cidade, como para pessoas como eu apresentar o seu programa. Isso. A gente vai chegar ainda nessa parte, mas eu quero perguntar uma outra coisa em relação a isso. Quando nasce o Eagle, você começa então a entrevistar pessoas, esse negócio começa a funcionar, as pessoas começam a te procurar para serem entrevistadas. Hoje tem um monte, né, de podcast. Hoje tem. Até então só tinha o Eagle, né? Não, tinha o Casa Clan Cast. O Casa Clan. Já tinha? Em Bogaçu, foi o primeiro. Depois teve o Eagle. Depois o Eagle. Posso só falar do nome do Eagle, que muitas pessoas me perguntam? Claro. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que águia só voa com águia. E aí um dia eu estava num momento assim, meio deprê e tal, que eu também tenho esses momentos que as pessoas acham que a gente não tem. Todos têm, né? E aí eu fui conversar com um empresário bem sucedido, amigo meu e tal, isso, aquilo, e ele falou, pô, por que você está desanimado? Aí eu, expondo ali minhas coisas, ele falou assim para mim, Julinho, águia só voa com águia. Para de ficar voando com quem voa baixo. Voa com águia, cara. E aquilo me impactou, até me arrepiei de novo. Caraca, velho. Águia só voa com águia. Aí, por incrível que pareça, eu comecei a ouvir isso várias vezes em podcasts e tal. E aí eu queria montar alguma coisa que me refletisse sempre que eu tivesse meio que desanimado, aquele momento. E aí ficou o Águia. E aí eu falei, pô, mas Águia podcast não é legal. Aí eu testei o Eagle. Eu coloquei lá no Google para ele pronunciar, falou Eagle. Falei, pô, Eagle é legal. E é Águia, né? Eagle Podcast. Tanto que no início, no primeiro logotipo, tá escrito lá, águia só voa com águia e tal. Por isso que é uma águia. Mas é isso. O nome do Eagle surgiu de um momento deprê. Que um empresário, que não gosta de aparecer, nem vou falar o nome dele aqui, mas ele me falou na época, e eu até hoje tenho esse nome. Tanto que ia mudar o nome, e eu tenho brigado com isso para não mudar, alterar o nome. Mas antes do Eagle, o locutor Julinho da rádio, né? Porque o Eagle, ele é uma extensão de todo o trabalho que você fez, né? E hoje, além do Eagle, vamos deixar o Eagle para falar dele no final, você é muito polêmico, né? Eu sou irmã dele, gente, eu sei que ele é polêmico e eu falo isso para ele mesmo, tá? Porque ele leva realmente a informação e ele às vezes até extrapola na informação, mas ele não tem piedade não. Então eu escuto pessoas falando assim, nossa, o Julinho tá, né? Hoje tá bombando, tá trabalho excelente que ele faz. E eu sempre dou a mesma resposta que eu te falei. Eu sempre falo, o Julinho sempre fez um bom trabalho. Vocês é que nunca perceberam. Hoje vocês estão vendo porque a gente tem uma visibilidade maior, tem internet aí para ajudar. Mas vamos falar do Julinho polêmico, né? O Julinho adora fazer uma polêmica, adora vir trazer informação e você tem muitos problemas com isso, né? Você acaba batendo de frente com pessoas por conta disso. Hoje, e eu sei que daí durante a sua trajetória as coisas vão mudando, mas hoje como é que você encara isso? Porque até hoje tem, né, perseguição, tem gente que faz videozinho, tem gente que fala isso, aquilo e outro. Como é que você ultimamente lida com esse tipo de situação? Hoje, né, com toda a experiência que você tem. Eu vou dividir em algumas etapas. A pergunta é assim, o que é polêmica? Falar a verdade? Não, eu digo que você é polêmico, quando eu falo que você é polêmico, é porque você realmente vai lá e mostra a cara. As pessoas falam assim, é normal isso.
Você gosta de polêmica? Eu falo, mas eu gosto de polêmica ou eu estou expondo realmente as coisas como acontecem? As polêmicas surgiram porque, primeiro, você sabe disso, eu mudei uma época da cidade, porque eu não aguentava mais a demagogia de muitos políticos e governantes dessa cidade. E aí foi quando eu resolvi que eu não tinha que mudar da cidade, que eu tinha que ajudar a mudar essa cidade. E aí eu comecei a expor as minhas opiniões conforme eu penso. Tá? Então, a partir daí virou polêmica, porque fala, poxa, eu gostaria de falar o que esse cara tá falando, mas não vou falar porque, enfim. Todo mundo quer falar, mas não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar. Aí você vai lá e dá a cara a tapa. Então tá. Isso me gerou problemas? Sim. Problemas jurídicos, até hoje eu pago, além de pagar um escritório de advocacia, que as pessoas, é até bom você ter comentado sobre isso, para não falar isso aqui no seu programa. Ah, o jurinho diminuiu agora no prefeito do Francisco Neguinho e tal, isso, aquilo. Gente, eu tenho uns boletos que eu pago mensalmente. Um é de advocacia, do escritório de advocacia, e o outro é de indenização. Indenizações. Que até hoje, muitas dessas pessoas que reclamam nunca perguntaram se eu precisava de R$1 para pagar. E são caros. Então hoje, quando alguém vem conversar comigo, e eu, tranquilo isso, quem quiser vir conversar comigo pessoalmente, eu mostro, tá no meu celular o valor de cada boleto. É que tá no outro celular ali, mas eu vou te mostrar uma das parcelas que a gente tem que pagar. Então, hoje eu tenho mais responsabilidade, não que eu não tinha antes, na hora de falar, de mandar até o meu roteiro para o advogado, para diminuir essas questões jurídicas. Sim. Mas eu não tenho medo, tá? A questão de perseguição, cara, eu arrumei muitos inimigos nessa cidade, as pessoas, a maioria me atura, não é que gostam de mim. Arrumei muitos inimigos porque o cara, durante muitos anos, fazia o que queria na cidade. Hoje, se ele fizer e eu souber, eu exponho ele, porque ele não... A partir do momento que ele faz na vida privada dele, particular, não quero nem saber. Mas se envolver a cidade e cair na mãos do locutor Julinho da rádio, eu vou falar. Então... Mas é que as pessoas têm que diferenciar o seguinte, eu penso da seguinte forma, o que você está levando para o povo? A informação. Isso. E eu vejo muito você falar assim nos seus vídeos, gente, se vocês não querem, passa, segue o post próximo. Exato. Mas tem as pessoas que querem ir lá, cutucar, falar, meter o bedelho. Aqui a internet é uma terra sem lei, né? Eles acham que são. Mas você tocou em outro ponto que as pessoas não sabem, mas agora eu vou acabar com a brincadeirinha, porque assim, primeiro, eu me divirto muito com isso. Eu não ligo, desde que a pessoa coloque críticas lá a respeito do conteúdo, eu não ligo. Sim, é normal. As pessoas não sabem, mas a maioria dos meus posts são todos provocativos. Por quê? Porque o engajamento na internet que dá dinheiro. Então, mas você está contando isso no ar, aí as pessoas vão parar de comentar, né, Julinho? Não, mas nós temos outras estratégias. E aí a pessoa fala assim, eu não gosto do Julinho. Tá bom. Ok, tá tudo bem. Uma coisa que eu tenho uma visão, o exemplo não é bom o que eu vou dar agora, mas esses dois caras mudaram a minha cabeça muito, e graças a Deus foi no segundo ano que eu comecei a lidar com a internet. Um deles é o João Gordo, do Ratos de Porão, e o outro é o Rafinha Bastos. Que não são exemplos, gente, para uma série de coisas. Mas o Rafinha usou uma frase, e o João Gordo, que eu gosto muito, que falava mais ou menos assim, eu jamais serei escravo de seguidor, e eu não sou. Sim. Seguidor é o seguinte, nem eu, o locutor Julinho da rádio, é mais importante do que a informação que está sendo colocada. Porque a informação a Valéria pode ir lá dar, ou qualquer outra pessoa pode ir lá e dar a informação. A informação é mais importante. Dentro dessa ideia, desse fato, você já entende que assim, que não existe seguidor que é mais importante que a informação e muito menos o apresentador. Então tem gente que entra lá no meu perfil, fica papagaiando, falando um monte de coisa, mas lá no fundo eles estão me dando dinheiro, eu não posso reclamar disso. Obrigada, viu, gente, continuem. Eu não posso reclamar disso, é que alguns extrapolam, alguns querem entrar em alguns pontos que, enfim, que não merecem. Que eu não merece a minha disposição e minha atenção.
Até porque você tem uma vida corrida e louca para, né, conseguir cumprir a sua agenda, conseguir cumprir o seu papel como porque hoje eu olho, não é porque eu sou irmã do Julinho da Rádio, gente. Nós temos muitas diferenças aqui, né? Nós dois. Mas eu tenho que dizer que realmente ele é o cara que traz a informação. Tem outros que fazem? Tem. Mas, desculpa, não traz a informação com os fatos reais, realmente, e não tá altamente instruído para trazer a informação. Às vezes traz até a informação distorcida, né? E fazem de propósito, na maioria. Fazem de propósito. E julgam ainda o que você faz. Né? Então, mas assim, hoje eu sou muito feliz pelo que eu faço, porque eu escuto os meus patrocinadores assim, cara, enquanto você não publica, eu não dou atenção. Então, quando tem a informação, eu vou lá, mesmo se eu não gosto, não gosto da Valéria e tal, mas tudo bem, Valéria, chegou uma informação aqui que você cortou o pneu do carro de uma pessoa, isso é verdade? Jamais, é mentira, é outra Valéria. E aí eu vou escutando os lados. Então, como eu faço isso, as pessoas dão credibilidade pra gente diante disso. Mas eu queria aqui tirar o sono das pessoas, que assim, eu trabalho muito, você sabe disso, eu não tenho tempo às vezes nem de participar de coisas da família que eu gostaria de estar participando, que me faz muita falta, e eu não fico perdendo tempo com essas pessoas que acham que assim, eu vou falar do Julinho da Rádio, o Julinho não vai dormir essa noite. Não, a minha irmã é testemunha, tá? Ele dorme na pia, gente, de preocupação, uma coisa impressionante. Dorme. Durmo com uma criança, tá? E isso não me preocupa, faz parte do trabalho, faz parte do jogo, tirando aqueles que extrapolam, que aí não dá, né, pra você ficar engolindo certas coisas. Mas tá tudo bem também. Mas quando a pessoa é pública também, ela tem que, né, ela tem que estar preparada para lidar com esse tipo de situação, né? Eu agora, nos últimos tempos, eu tenho olhado para mim e falado assim, tá? Eu sou um cara público hoje, infelizmente, e tem um monte de coisa que eu não posso mais fazer. Sim, porque você acaba se tornando uma pessoa pública. Então, e aí você eu tenho referência, isso, né? aí eu já não posso fazer, e uma coisa que me pega muito é saber que o Levi, ou a Rebeca, ou alguém vai pegar um ônibus, ou vai para a escola, ou até mesmo você chegar e falar, pô, aquele cara, o Julinho da Rádio ontem fez tal coisa. Isso é muito preocupante. E é negativo também para os patrocinadores. Sim. Então, eu me preocupo muito com isso hoje. Antigamente eu não me preocupava não, tava nem aí. Às vezes era meio segundo de conversa, o couro comia. Hoje em dia, não. As pessoas amadurecem também. Hoje eu vou dormir, quando me aborrece alguma coisa eu desligo tudo. Sim. E vou descansar ou vou fazer alguma coisa que eu me dê prazer. E tá tudo bem. E no outro dia o jogo continua. O Eagle nasceu há quanto tempo? O Eagle Podcast. Vai fazer 3 anos agora o Eagle. Nossa, parece que tem tanto mais tempo. É porque eu já entrevistei muita gente. No início, muita gente começou a querer ir. E aí dá a impressão que... Nossa, parece que faz mais. Faz mais tempo, mas são 3 anos. 3 ou 4 anos, agora eu me perdi, gente. Eu não estava preparado para perguntar. Acho que 4, Julinho, porque olha, eu ia fazer 2 anos de Eagle Mulheres. Então são 4 anos. São 4 anos. Me perdi. E aí, gente, o Eagle Podcast, né, para quem vai assistir esse programa, é um dos melhores podcasts aqui da cidade, já com uma quantidade de seguidores significativa, e o Julinho entrevista várias pessoas. E numa ocasião, ele me chamou para fazer o programa Eagle Mulheres. Isso. Porque ele já tinha tentado algumas pessoas para apresentar, né? E não tinha dado certo, né? Tipo, eu sempre tava... eu ali a primeira pessoa, na verdade o primeiro programa Eagle Mulheres, eu desconsidero porque quem fez o programa fui eu. Foi eu, a Tereza. Você comentou. E a Damares, uma pastora que já até faleceu, e a Marlene. Mas por que eu desconsidero? Não desmerecendo elas. Porque eu estava lá como apresentador. E a ideia do Eagle Mulheres não era essa. A ideia do Eagle Mulheres, o formato que a gente queria, era o formato que a Valéria foi lá e apresentou. Porque depois de um tempo eu falei, Valéria, você não quer apresentar? E apresentei para ela, falou, eu posso fazer um monte de coisa. Foi lá e apresentou, começou a apresentar com a Nana, e depois ficou apresentando sozinha e tal, até chegou em um tempo que o Eagle, e é bom as pessoas saberem disso, que o Eagle entrou em um processo de venda. Sim. Então hoje o Eagle, eu não sou mais dono do Eagle completamente. Eu deixei isso bem claro para a Valéria. E foi bem no final de uma temporada que ela tinha feito. E eu falei, da quarta temporada. Falei, olha, Valéria, eu não vou poder... Quando eu sentei com ela,
eu dei total autonomia para Valéria falar o que ela pensava e fazer o que ela queria, porque era um programa para mulheres. Uhum. E a partir do momento que ele entrou na linha de venda, que foi o que aconteceu, eu já não podia mais dar essa autonomia. Então eu te chamei, falei, olha, a partir de agora eu não posso, até nós começamos a questionar a questão do nome e por aí vai. Então hoje o Eagle é completamente seu? Não, não é mais. E por isso teve essa ideia essa conversa de, olha, a partir de agora eu já não consigo te dar mais autonomia, então você precisa seguir o seu caminho. Aí, enfim. Me mandou embora. Eu fui despedida. Aí eu fiquei assim, 3 meses chorando. Não, gente, sério. É porque assim, muitas pessoas me perguntam, você não vai voltar pro Eagle Podcast, apresentar o Eagle Mulheres? E aí eu tinha falado pro Julinho, vamos gravar um vídeo explicando, né, o porquê que eu saí do Eagle Mulheres e tal. Então, não sei, vai ter um Eagle Mulheres? Sim, nós vamos fazer um programa para explicar isso, né? Fica aqui já o convite para você, para a Nana, que começou, não sei onde ela tá ali, ó. Vai ter que voltar, mesmo de nariz torcido e emburrada. Porque nós fizemos o primeiro programa quando vocês foram, vocês lembram? Uhum. Foi eu que falei, olha, então a partir de hoje esse programa é de vocês. Então acho que era legal a gente fazer esse programa. Eu até tenho uma data, eu já vim preparado para isso, que é dia 21 de abril. Se vocês puderem, a gente já deixa marcado. Vou falar com a minha secretária Adriana? Acho que sim, acredito que sim. Então, gente, o Eagle Mulheres, para mim, foi uma escola, porque eu fui apresentar o programa despretensiosamente, né? Eu não fui lá e falei assim, eu vou lá apresentar o Eagle Mulheres, eu vou ficar... Não, nada disso. Eu fui apresentar o Eagle Mulheres porque é uma coisa que eu gosto, eu sou da comunicação, né? E o Julinho me deu a oportunidade e eu comecei a apresentar e o programa deu certo. Sim. As pessoas começaram a também procurar para ir no Eagle Mulheres. Sim, foi muito bom. Foi muito legal. E quando chegou esse momento aí de que o Eagle, né, agora passa a ter mais de um dono e tudo mais, eu já não tinha a autonomia que eu gostaria de ter, eu fui descansar, eu fiquei 90 dias descansando e remanejando o que eu gostaria de fazer. Então, disso nasce Ao Ar Livre com Valéria Rocha, que é trazendo histórias inspiradoras de pessoas. Essa temporada, ela fala muito de inspiração, né? Todos os programas que vocês vão assistir, vai falar muito disso, de pessoas que vieram aqui com grandes inspirações, que tiveram uma trajetória fantástica e que conseguiram chegar aonde estão, que é o caso do Julinho da rádio. Né? Então eu só posso agradecer a você pela oportunidade que você me deu de ter me mostrado esse lado, né, de apresentar. Eu sempre quis apresentar um programa, né? Ótimo. Na verdade eu queria ser cantora, gente, mas eu não tenho voz para isso, apesar de que me disseram aí um dia desses que nunca é tarde. Alguém mentiu para ela, mas mentiu, verdade. Não, eu não tenho condição de ser cantora, eu não tenho esse QI. Mas apresentar um programa é uma coisa que me traz alegria, eu gosto de fazer isso, eu gosto de falar com pessoas. E é muito bacana, né? É muito gostoso. Cada hora você conhece uma história diferente. Uma história, uma informação diferente, é muito bacana. E você carrega também essas histórias, né? Aprende coisas com pessoas, e você me deu essa oportunidade. Então, eu não poderia deixar de... o seu programa, né? Esse programa teria que ser o primeiro, para justamente te agradecer pela oportunidade que você me deu de estar no Eagle Podcast, levando pessoas, conhecendo histórias, me mostrando essa trajetória. Então, é realmente um programa de gratidão, de te agradecer e também te dizer, né, que independente de qualquer coisa do nosso laço sanguíneo e tudo mais, eu acho que você é um cara foda. Eu acho que você, dentro do seu trabalho, é um cara que merece tudo que você está vivendo hoje. E eu falo isso para as pessoas que me perguntam. Sabe que eu não mereço, mas eu agradeço. Sabe que eu só faço o meu trabalho. Eu nunca fico esperando, você sabe disso há muitos anos, eu não fico esperando elogios. Hoje eu consigo aceitar, já tive que fazer tratamento para receber elogio das pessoas, mas eu só faço o meu trabalho. Mas eu agradeço, mas eu somo tudo que você falou com competência e com querer fazer acontecer. Porque o programa Eagle Mulheres, ele foi oferecido para outras mulheres. E as pessoas não tiveram
disposição, competência, de repente, para lidar com o programa. Eu posso falar isso, porque a mesma proposta que eu fiz para você, eu fiz para as outras pessoas. O Igor Mulheres hoje, ele faz parte de uma história. Independente de qualquer coisa, tudo que está lá vai continuar lá. Então, teve pessoas que passaram lá e que vão lembrar disso. Sim. E eu fico mais feliz ainda de saber que, tipo assim, que Valéria ao ar livre, Valéria Rocha ao ar livre. Sensacional. Deu continuidade, não se acomodou, mostrou que é capaz. Daqui a pouco esse programa, além de estar bombando, ele vai estar, a gente vai divulgar ele lá também, e ele vai estar cheio de patrocinadores. Amém. Estamos precisando, viu, gente? Vou falar dos que tem já, mas a gente precisa de mais. E você que assiste a gente agora, entenda que é o seguinte, isso daqui requer muita disposição. A Valéria está deixando agora de tocar a agência dela para vir aqui fazer uma entrevista. Exatamente. Tem uma moça aqui gravando com a gente com equipamentos que não são baratos, embora são acessíveis. E a gente precisa de patrocínio. Mas, acima de tudo, a sua competência, o jeito de você desenvolver o programa que te trouxe até aqui. E eu me sinto honrado porque você é mais uma pessoa, o seu filho, hoje, tá estourando, poxa, começou lá com a gente. Sim. O Ricardo tá lá estourando. Tem outras histórias que as pessoas às vezes nem sabem, de gente que nem fala comigo hoje, até me critica, mas que aprenderam lá comigo e estão levando adiante. É isso, joga para frente, o universo te devolve isso 10 vezes. Mas eu tenho certeza que mesmo as pessoas que não falam comigo hoje, que criticam, que aprenderam lá comigo, que eles têm lá no fundo um pouquinho de gratidão, porque eu sempre fiz as coisas sem pretensão. Sim, e é por isso que dá certo. Eu não cobrei nada seu, eu tenho minha consciência tranquila, eu não cobrei nada do Ricardo, dos Ricardos, da Vânia, do Marcelo. Eu não cobrei dessas pessoas. Eu falei, só vai, a oportunidade está aqui, vai lá, abraça e faz. Só vai lá e faça. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho. E só desejo sucesso, porque independente de qualquer coisa, esse mundo da internet é tanta gente que eu e você juntos, a gente somasse, a gente não teria capacidade para atender todo mundo. Para atingir, o sol nasce para todos. É isso. Sou muito grata. E eu não posso deixar de falar que tem o Juliano também, que faz o podcast na cidade. Sim. Tinha umas meninas que não fazem mais. E tem outros comunicadores que vocês acham que eu não presto atenção, eu fico olhando vocês, eu assisto, eu consumo o conteúdo de vocês. Só que às vezes, por causa da nossa profissão, a gente não fica ali comentando o tempo todo. Mas eu agradeço a todos também, que a comunicação é isso, é uma soma. Esse foi mais um programa ao ar livre com Valéria Rocha. Eu entrevistei o Julinho da Rádio, que trouxe aqui toda a sua trajetória, e nós conversamos também sobre eu ter saído do Igor Mulheres e estar agora solo no meu programa. Muito obrigada aos nossos patrocinadores, em especial ao Espaço de Salum, que nos cedeu esse espaço para as gravações, um espaço maravilhoso para eventos. Você quer fazer o seu evento, você quer trazer artista, quer fazer entrevistas, esse é o espaço. É a melhor casa de eventos da cidade de Embu-Guaçu. Que estrutura! Uma estrutura sensacional. Sigam ele nas redes sociais, de Salum Cowboy. Entrem em contato. Eu sou muito grata mesmo pelo Jonathan e o Val ter cedido espaço para as gravações. Agradeço também a Casa de Ração Celeiro dos Bichos, o Rodrigo, né, que era meu patrocinador no Igor Mulheres e que está patrocinando também aqui ao ar livre. Muito obrigada, Rodrigo. Você precisou de alguma coisinha pro seu pet, tá lá. Eles têm tudo, gente. Tudo que vocês podem imaginar tem lá na Casa de Ração Celeiro dos Bichos, ali na Rua Boa Vista. Agradeço também ao portal de notícias em Embu-Guaçu, que é do Julinho da Rádio, né, que vai compartilhar nosso programa, que vai falar sobre nós. Sou muito grata também pela oportunidade que ele nos deu, né, de estar aqui. Agradeço a Direito no Avesso, estou vestindo Direito no Avesso, que é a nossa patrocinadora do Cruzeiro Mulheres ao Leme. E também aos patrocinadores do Mulheres ao Leme. S. Bauer Acessórios, muitos acessórios maravilhosos. A Kyoto Sushi, a Aline maravilhosa, que já está na sua 3ª loja. Muito obrigada. E vem mais patrocinador, a gente está precisando. Essa é a 1ª temporada, a gente está precisando de gente para somar.
Um beijo para todos vocês. Muito obrigada, Julinho. Obrigada pela sua presença. Aqui eu tenho que dar beijo nela, tá? Ó. Tem que ser assim, ó. Educado, mas tem um ritual que vocês não vão saber agora. Aqui não pode ir pro ar. Um beijo para vocês. Até Valeu, o próximo gente. programa. Se Deus quiser.